vamos juntos e perseverantes, hein, até o fim, amém? Opa, então tá bom. E para a gente começa a nossa ginástica, porque é sexta-feira, é à noite, ninguém pode dormir, então vamos ficar de pé. Certo aí, gente. Então vamos começar com o nosso pequeno exorcismo da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coloca um pouquinho agora a mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos, se eles ainda não estão fechados. Acalma o seu corpo, acalma o seu espírito, você já aqui está de corpo, que a sua alma e o seu espírito também estejam. Venha, doce Espírito Santo de Deus, venha de encontro a nós essa noite. Ajudai-nos, venha mover em mim, Espírito Santo. Eu quero apresentar a minha água a Jesus nessa noite e eu não quero que seja uma água parada. Eu quero que essa água ela venha cheia de vida, ela venha pura. Eu não quero ser água parada da dengue, eu não quero ser uma água parada. Venha, doce Espírito Santo de Deus, eu te convido, venha se mover no meu coração, venha se mover no meu intelecto, venha se mover nos meus olhos, que as escamas dos meus olhos caiam, que as escamas dos meus ouvidos também caiam, que os meus ouvidos não se abram apenas às coisas que eu quero escutar, mas às suas verdades, Senhor, aquelas que eu preciso conhecer. Por isso, venha, doce Espírito Santo de Deus, pois sem ti eu não conheço, eu não consigo, me ajuda. Venha, luz do alto, venha me perspassar inteiramente, venha de encontro ao meu coração, coração duro, carrancudo, tira esse coração de pedra e me coloca um coração de carne. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Olha o que você está cantando. Você está convidando o Espírito Santo, está dizendo que o Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus se move neste lugar, você está convidando o Espírito Santo para se mover aqui. Está aqui para consolar, você não ficará sozinho. Está aqui para libertar, te libertar das suas trevas, da sua ignorância. Venha, doce Espírito Santo, eu quero ser libertada. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está, que Ele nos guie essa noite. Vamos repetir essa parte, falando com convicção, pedindo ao Espírito Santo que venha se mover em nós, amém? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui agora. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente,
Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, de novo, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Venha, doce Espírito Santo de Deus, venha tocar no meu coração. Sem ti eu não consigo amar, sem ti eu não consigo então me doar. Me ajuda, doce Espírito Santo de Deus, porque eu não consigo doar aquilo que eu não tenho. E se eu não aprender a amar, eu não conseguirei doar amor. Por isso, venha, doce Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Essa consagração é um caminho de amor. Por isso, venha, doce Espírito Santo de Deus. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E aquela que é a esposa do Espírito Santo, venha, doce Mãe querida Maria, seja bem-vinda em nosso meio. Venha, Mãe, tocar o nosso coração, venha nos guiar, venha nos formar, venha nos ajudar a sermos católicos verdadeiros. Por isso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, e deixe os corpos e os espíritos possessos. Renuncio a Satanás, suas pompas e suas obras, e me una a Jesus e Maria para sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, podem se assentar. Obrigada, Rede. Oi, gente, o Rede está tocando muito bonito, tá ou não tá? Palmas para esse menino, né? Palmas para esse menino, meu Deus do céu. Obrigada, gente. Oi, gente, então vamos lá, vamos fazer uma retomada. A gente aprendeu algumas coisas até aqui, né? Hoje é a nossa quarta aula. Então a gente viu algumas questões, né? Nós vimos o que é uma devoção, lembram disso? Uma devoção não é uma questão de sentimentalismo, é uma questão de decisão, a gente viu isso, lembram-se disso? A gente viu também que a gente está buscando a santidade, a gente vai falar muito sobre isso, essa questão de sermos santos, não é? Então a gente falou que a santidade... Cadê o nosso amigo aqui, ó? O nosso amigo não veio ainda, daqui a pouco ele chega, né? A gente viu que a nossa santidade é um prédio bem alto, então a gente quer que esses fundamentos, nosso irmão José Roberto, acertei? Aí, olha aí, ó, o nosso irmão José, ontem foi dia de São José, nossa, tá vendo? Foi em homenagem a ele que o senhor tem o seu nome? Ah, louvado seja Deus então. Seu José, ele nos ajudou, né? O alicerce precisa ser profundo, né, seu José? Precisa ser robusto e profundo, quanto mais alto o prédio, não é assim? E a gente viu o nosso primeiro alicerce, quem lembra qual era? O primeiro alicerce do nosso prédio. Hã? A fundação. E na nossa vida católica, o que é essa fundação? Não, é uma coisa que a gente precisa buscar constantemente. Não é a fé.
O primeiro que a gente conversou é a humildade. Lembram disso? A gente precisa ser humildes. Precisaremos buscar e muito a santidade e para isso a gente vai precisar de ser humilde. Lembra que eu contei para vocês que no céu existe todo tipo de pecador, menos o orgulhoso. E no inferno existe todo tipo de virtuoso, menos o humilde. Lembram disso? A gente não pode perder isso de vista. Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim, ó, a verdadeira humildade, porque a gente tem um grave problema. No Brasil, a gente não sabe direito o que é humildade. Então, às vezes a gente quer ser humilde, aí, sei lá, a pessoa vai te elogiar por alguma coisa que você fez. Aí você fica assim, ah não, que isso, não, imagina, não. Ai, e no fundo você sabe que o negócio é bom. Mas aí você fica naquele coitadismo e tal e tudo, ou então você fica se apequenando. Não, imagina, eu não consigo fazer isso. O nome disso não é humildade. A humildade é uma virtude. Isso que o brasileiro faz muito é um vício, e o nome desse vício é feio, chama pusilanimidade. Alguém já tinha ouvido falar disso? Uma pessoa pusilânime, essa pessoa que é esse falso humilde, sabe? Ou mesmo aquela pessoa que, ai não, eu não sei de nada, né? E, ai não, isso aí não é pra minha altura, né? Imagina, eu não posso saber disso. Por exemplo, todos vocês aqui estão fazendo curso. Estamos aprendendo coisas de teologia, sim ou não? Vimos no nosso encontro passado a ponte, nós falamos da ponte, não falamos? Beleza. E é algo de teologia. Esse curso tem algum custo para vocês? Não tem, acho que o Padre Max não está cobrando nada, né? Não está, né, Reide? Não está, não. Então, o que custa você vir aqui? É só mesmo a sua boa vontade para você aprender as coisas, né? Mas é a pessoa, ai não, imagina, eu não vou. E o nome disso é pusilanimidade. Essa pessoa que ela quer ficar pequenininha e ela não quer progredir. E o negócio está sendo colocado à sua altura e a pessoa não quer progredir. Isso é muito ruim, muito ruim. Nós temos isso arraigado assim, ó, na nossa cultura. E a questão do, ai não, imagina. Ai, que leitura boa que você fez. Ai, imagina. Ai, que apresentação boa que você fez. Ai, imagina. O Reide não fez isso. Quando eu falei, ele tocou bem. Ele abaixou a cabecinha e saiu rindo, né, e tudo. É isso aí, Reide, é isso aí. Gente, agradecer por um elogio não é arrogância. Agora, você fingir que esse elogio era indevido, quando na verdade você acha que era devido sim, é pusilanimidade, é falsidade. Não façam isso. Então a gente precisa ser humildes. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que a humildade, o sinônimo da humildade é se conhecer verdadeiramente. Já pensou? Vocês vão ver que quando a gente chegar a partir do dia 13 de abril, tá chegando, hein? A partir do dia 13 de abril a gente começa uma caminhada diária. Não para vir aqui todo dia, não. Mas lá no grupo vocês vão receber vídeos com meditações que São Luís ele pede alguns temas. Os 12 primeiros dias dos 30 é desapego do mundo. Aí depois entra uma semana de 6 dias que é conhecimento a si próprio. Não existe santidade sem conhecimento de si próprio. Repete isso comigo. Não existe santidade sem conhecimento de si próprio. Isso tem que estar entranhado no ser. Porque é difícil, vocês vão ter que encarar dificuldades de vocês. E ninguém quer fazer isso. Quem quer ter as suas próprias faltas apontadas? Ninguém, né? Eu nunca esqueço quando, uma vez eu estava ouvindo o Frei Gilson contar uma coisa. E aí ele falou assim, ele estava falando sobre orgulho, e ele falou que lá na paróquia dele, ele chegou para uma pessoa, ele estava conversando com uma pessoa e falou assim, nossa, como que você é orgulhosa? Ele falou assim, gente, que arrependimento de ter falado isso. A pessoa virou calango assim, ó, virou nos 30. Eu, arrogante, orgulhosa, eu... E ele falou que ele ficou até desconcertado, sabe, assim. Gente, todos nós somos orgulhosos. Ai, não é porque você não me conhece. Vou contar para vocês então uma coisa. Os padres, né, os teólogos, eles falam muito isso, que o princípio, a raiz de todo o pecado é o orgulho. Porque foi isso que fez com que Lúcifer caísse. Porque foi isso que fez com que Adão e Eva caíssem. E você acha que você está melhor que esse povo aí? A gente tem que lutar. A gente tem que lutar muito. Então, a gente falou do fundamento. A gente também falou dos relacionamentos que a gente tem dentro da Igreja Católica.
Tem um relacionamento que é com Deus. Qual que é o nome dele? Latria, muito bom. É aquele relacionamento que eu só tenho com Deus, porque a latria, ela te consome, né? Ela vai te queimar como um fogo, tudo que em você há de ruim é a latria. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Lembram disso? Depois da latria, vem a devoção que a gente dá à Virgem Maria. E qual é o nome? Hiperdulia, muito bom. É a maior das dulias, a maior criatura criada por Deus, que é a Virgem Maria. Depois da hiperdulia a gente tem o quê? Super ou protodulia, que para quem fez, teve ontem a consagração a São José. Tem outra, dia 1º de maio, também é dia de se consagrar a São José, enfim. Essa devoção a São José, que após a Virgem Maria é o maior santo, porque está ligado à união hipostática. O que é a união hipostática mesmo? Não falem todos juntos, porque eu não consigo entender. Junção de duas naturezas, quais são? Divina e humana. Só aconteceu e só acontecerá uma vez. Foi em quem mesmo? Jesus, muito bom. Isso aí é teologia, muito bom, muito bom, muito bom. E é por isso que essas devoções também elas são mais elevadas. Todo mundo que foi relacionado com a união hipostática, que essa pessoa de Jesus tem uma devoção diferenciada. Então tem a protodulia e depois a hiperdulia. Beleza, e depois da hiperdulia, a protodulia embaixo agora. Dulia, que a gente deve a quem? Santos e anjos. Então todos aqueles que a gente tem alguma coisa de qualidade em relação a Deus, então a gente tem esse relacionamento de dulia, né? A gente falou bastante sobre isso. E a gente falou que Jesus é o único mediador, né? A nossa escada, ligando o céu e a terra. Isso tudo a gente viu. Uma coisa muito bonita que eu não pontuei, mas que eu gostaria de pontuar, é que uma das consequências disso é que a Virgem Maria ela é tida como rainha dos corações. E aí é uma coisa muito legal, porque a gente reza lá no Crê em Deus Pai, que Jesus está à direita de Deus Pai, não é assim? E para quem não conhece de monarquia, quem está à direita do monarca compartilha o mesmo poder do que ele. Então é por isso que é falado que Jesus está à direita do Pai, porque os dois compartilham o mesmo poder. Porém, a Virgem Maria está à direita de Jesus. E ela está então compartilhando esse poder. Eu sabia, vocês católicos são mariólatras. Não, gente, não quer dizer que Maria manda em Jesus, tá bom? Não tem nada disso, a gente viu isso na aula passada. Só quer dizer que ela já está com a sua vontade junta com a vontade de seu filho. Então, Deus dá permissão à Virgem Maria a fazer a obra dele em volta de nós, em torno de nós. Tem um santo que é Santo Afonso Maria de Ligório. Eu sou pessoa dos livros, gente, vou falar aqui de livro aqui até o último dia de aula aqui, ó. Tem esse santo que falou muito sobre a moral católica, inclusive. Ele era muito mariano e ele escreveu esse livro aqui, chama-se As Glórias de Maria. E aí tem duas coisas muito bonitas que ele fala aqui nesse livro. Primeiro, ele diz que muitas vezes quando um monarca, né, ele vai ser instituído, um rei, a igreja que vinha e fazia essa instituição. E acima da cabeça desse rei, a igreja derrubava o óleo. E esse óleo, né, um ungido do Senhor e tudo mais, esse óleo era para quê? Era para simbolizar que acima das paixões daquele rei estivesse a misericórdia divina, a vontade de Deus. Que aquilo fosse superior à própria vontade daquele rei. Olha que bonito isso, né? E aí Santo Afonso ele continua dizendo que também existe o reinado de Deus, virá o reinado de Jesus. São Luís Maria depois ele vai falar, né, no Tratado da Verdadeira Devoção, para que venha o reinado de Jesus, que venha primeiro o reinado de Maria, porque lembra daquelas premissas do capítulo 1? Deus não muda, lembram disso? Então, se a salvação ela veio pela Virgem Maria, hoje está difícil,
O primeiro reinado, né, a primeira vinda de Jesus Cristo foi pela Virgem Maria, então a segunda vinda de Jesus Cristo, o Maranatá, também acontecerá pela Virgem Maria. Olha que bonito isso, né? E aí, Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim que Deus guardou para si o reinado da justiça, porque Deus é justiça e misericórdia. Para si, ele guardou a justiça, mas a misericórdia ele entregou toda para Nossa Senhora. E é por isso que ela vem chamando a todos nós e tentando levar-nos até o seu Filho. Olha que coisa linda isso, né? O Hugo, fundador da Colo de Deus e da Samaria, o povo está pedindo sushi hoje. Olha aí, ó. Será que o Thiago pediu sushi em casa? Quero comer sushi, gente, hoje. Ninguém cozinha, o povo não vai. Gente, o Hugo ele falou uma coisa muito mais simples. Aquele que nasce da duquesa é um duque. Então, quem nasce do rei, rainha, ou outro rei, né? Outro príncipe. No caso, se Jesus é rei, quem dá a vida ao rei só pode ser uma rainha. Olha que coisa linda, né? Ele fala, filho de peixe, peixinho é. Então, se Cristo é rei, então ela é rainha. E, mas ela não é esposa de Jesus, claro que não. No reinado de Israel, a mãe do monarca sentava à sua direita. Era a mãe do monarca que era a rainha, não era a princesa quem ele fosse desposar, era a mãe. Isso é pela história do povo de Israel, tá bom? Então tá bem, então com isso a gente vai para o segundo capítulo do nosso livro, não se esqueçam, né? A ideia é vocês irem lendo lá o livro, bonitinhos. Nós vamos para o artigo 1º do capítulo 2º, é o número 61 no tratado. Nesse meu aqui a página é a 41. O artigo 1º é, Jesus Cristo é o fim último de todas as devoções, misericórdia, Cristo em cruz, vamos lá. Gente, todos nós sabemos de coisas que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Então, exemplifico. Todos nós sabemos que temos que perdoar, sim ou não? Ótimo! Mas quando você dá uma olhada no seu coraçãozinho, quanta mágoa, né, aí dentro, né? Mas eu já perdoei. Mas você olha para aquela pessoa e você vai lá, né? Tem gente, eu costumo brincar que tem gente que tem um armário na cabeça. E esse armário ele é cheio de pastas. Cada pasta tem um nome de uma pessoa que te pisou o pé uma vez. Aí você vê a pessoa, você vai lá e vê. Qual que é seu nome? Taísa? Ai, meu Deus. Caísa, olha que nome bonito, diferente. Aí eu vejo lá Caísa, aí eu venho aqui no meu armário e vejo Caísa. Não, não tem. Oi, Caísa, tudo bom? Agora, o seu nome? Silvana. Aí eu venho aqui, opa, tem Silvana aqui. Ela falou mal de mim pro Padre Max. Oi, Silvana. Quantos de nós não somos assim? Deus nos livre e guarde, atravessa a rua para não ter que cumprimentar. Quem não faz isso? Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Eu sei, senhoras e senhores. Todos nós sabemos que a gente precisa partilhar coisas. Mas vai dizer, o dia de fazer a faxina do guarda-roupa é triste. Tem umas pessoas que é muito triste, não é assim? E quando tira aquela blusinha, é aquela que já está surradinha, meio até puindo já. As meias só saem aquelas que já estão furadas, né? Não é assim? O sapato só aquele que começa a desfazer. É ou não é assim, gente? Aí a gente dá para os outros o nosso lixo. Ai, que benção. Eu não sei. Não, teve uma vez eu perguntei numa turma, tinham 2 pessoas que tinham o hábito de comprar coisas novas para doar para as pessoas. É raro isso acontecer. Gente, nós somos muito miseráveis. Vai dizer, a gente sabe que a gente tem que ser humilde. Sim ou não? Eu estou aqui gastando um tempo aqui da vida, todas as vozes aqui tudo, para dizer para vocês que a gente precisa ser humilde. Alguém aqui tem dúvida que a gente precisa ser humilde? Não tem, né? Aí você é da pastoral da igreja, você faz um trabalho bem feito, você fica esperando o padre, né? Aí o padre está vindo, aí você finge que não está olhando, né? Aí agora ele vai me elogiar, aí o padre passa reto, desalmado, não vou fazer nada mais para essa igreja, vou ver só. Qual que é a outra igreja que tem aqui? Eu vou para Santo Antônio. Qual que é o padre lá da Santo Antônio? Qual que é o nome do padre? Samir? O padre Samir vai saber me valorizar. Ou então está numa pastoral, aí o coordenador da pastoral
tudo que é coisa que a gente fala, o coordenador da pastoral fala, não, isso aí não é uma boa ideia. Eu não falo mais nada. Eu nem venho mais nessas reuniões aqui de pastoral, isso que não presta. É ou não é? Faz as coisas no trabalho, você sabe que tem que ser humilde, mas faz as coisas no trabalho. Cadê o meu chefe que ainda não me deu o reconhecimento? E preferencialmente o reconhecimento monês, né? Dinheiro no bolso é tudo que eu quero. Não é assim? Todos nós sabemos que temos que nos doar, mas ai do marido se ele largar as louças na cozinha para eu lavar. Quem que ele acha que eu sou, empregada? Hã? Gente, é assim, é ou não é? Ou então, quem é mãe? As mães. Eu vou falar isso mais com as mães, que acho que os homens não sofrem tanto disso, as mães. Gente, filho pequeno. Aí você tá lá pronta para levar a criança para a escola, né? Vai para academia, né? Ou vai encontrar com as amigas. Aí a criança está com febre, dá vontade de torcer o pescoço, dá não? Né? Aí vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas, vai se doando, vai se doando, vai se doando. Aí chega lá nas cansadas, sempre vai ter aquela amiga, ou a mãe, ou a irmã, pra você dar uma ligadinha e falar assim, eu não tenho mais o tempo para mim, agora só essas crianças, agora só isso. Nossa senhora, que saudade do tempo que eu era solteira. Que mentira. O tempo que você era solteira, você via desesperada, olhando se tinha recebido mensagem no celular. É ou não é? É ou não é? Fulano me ligou, a gente ficou ontem e nem ligou. Mas aí agora você está com raiva, porque... E o meu tempo? Ou então quando a pessoa começa a sofrer, aí fala, mas e eu, como é que fico? Eu sei que eu não posso ser egoísta, mas e eu nessa história? Sou eu que vou ter que cuidar? Sou eu que vou ter que fazer? E eu? Gente, por que eu estou falando isso tudo? É uma lista de coisas que eu poderia seguir falando aqui até o final do encontro. Você se viu em algum exemplo desses aí que eu dei? Você se viu? Você se viu? Você se viu? Viu, né? A gente se vê. Porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue. Isso acontece que o nosso coração é um campo de batalhas. É um grande campo de batalhas. Aí vai ter um evangelho lá pra frente que Jesus, vai vir um jovem rico falar com Jesus. E aí o jovem rico fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Em outras palavras, né? O que eu preciso fazer para ser santo? Aí Jesus dá o decálogo para ele, né? Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, blá, 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 blá. Aí o jovem vira para ele e fala assim, Senhor, eu já faço todas essas coisas. Aí Jesus pega e vira para ele e fala assim, ótimo, só uma coisa então lhe falta. Aí ele fala, o que é? Pega, vai, vende tudo o que tu tens e segue-me. E o jovem foi embora triste, porque ele era muito rico. Quem nunca ouviu esse evangelho? Não é assim? Mas me diz, senhoras e senhores, aonde está no decálogo? Para quem não sabe o que é o decálogo, são os 10 mandamentos da lei de Deus. Aonde está no decálogo que ser rico é pecado? Que tem que fazer voto de pobreza para entrar no céu? Alguém sabe que mandamento é esse? Qual é o mandamento? Que bom que está todo mundo pensando, porque não tem. Não existe um mandamento dizendo que você tem que vender as suas coisas e fazer voto de pobreza para poder entrar no céu. Ou não, então não entendi nada. Você está aí falando, está falando nada. Me explico. Olha tudo isso que eu falei com vocês. Tudo isso que eu falei com vocês, nada do que eu falei com vocês é pecado. Reclamar é uma imperfeição, não vai ser um pecado. Querer reconhecimento não é pecado. O que mais que eu falei? Dar as roupas puídas não é pecado, pelo menos está dando, né, alguma coisa. Essas coisas não são pecado. Mas então, Ana, então não estou entendendo. A questão é, quando você chegar no céu, você só vai ter duas funções: amar e servir. E isso tudo vai ser só para adorar a Deus. A sua função no fim vai ser amar a Deus, adorar a Deus. Só que você não consegue, você não pode amar a Deus completamente, adorar a Deus completamente com um coração dividido. Jesus falou isso, quereis servir a Deus e aos homens? Quereis servir ao Deus e ao dinheiro? Um homem não pode servir a dois senhores, lembram disso no Evangelho? Pois é, Deus é um Deus ciumento, Ele não compactua com corações divididos. Então tem lá a pessoa que é santo. O que é o santo? É aquele que aprendeu a amar Deus. Sem perrep, sem mas.
Mas, porém, entretanto, mas é que minha vida, mas é que minha realidade, mas é que meu marido, é que você não sabe minha família, que você não conhece meu chefe. Não interessa. É amar Deus sem nada entre nós e Deus. É isso que é ser santo. Só que não é fácil. Não é fácil. Esse coraçãozinho aí não pode estar dividido. Não pode. Senão você não está amando a Deus direito. Por que Jesus pede para o jovem que é rico vender os seus bens? Porque ele era apegado à riqueza. Não tinha como ele ir para o céu com o coração dividido entre a riqueza e a Deus. Ele não ia conseguir amar a Deus, ele não ia conseguir adorar a Deus. O coração estaria dividido. A gente vai ter uma aula para frente falando sobre isso. É por isso que existe o purgatório. Por que você fica purgando os seus pecados? O final do purgatório é o céu, gente. Todo mundo que foi só existem 2 destinos na Igreja Católica. Ou você vai para o céu, ou você está no fogo do inferno. E de lá você não sai mais. Só tem esses 2 destinos. Sim ou não? Sim. E o purgatório, mano? O purgatório, pensa assim, é uma antessala do céu. Você vai ali para você se purificar. O que é isso? Troque em miúdos, para o seu coração parar de ser dividido. É para isso que está lá o purgatório. O jovem rico não consegue fazer isso e ele vai embora triste. Só que para o judeu, ser rico era pressuposto para entrar no céu. Queria dizer que Deus já estava abençoando a vida da pessoa, ela já estava lá com meio caminho andado. Aí os discípulos veem que Jesus fala isso com o cara, aí vira e fala assim, nossa, eles falam entre eles, mas meu Deus do céu, mas nem o rico vai entrar? O que vai ser de nós? Nós não temos nem dinheiro para comer. E agora? Aí pergunta lá, Pedro, o que está acontecendo? Aí ele chega lá, ó Senhor, desculpa estar falando, né? Mas assim, se nem os ricos entram no céu, quantos são salvos? Alguém sabe o que Jesus respondeu nessa hora? Pode falar, erra com convicção, não tem problema não. Todo mundo aqui é entre amigos, ninguém vai te jogar pedra. No máximo a gente pega no pé, só. Mentira. Não é ninguém pode salvar a si mesmo. Mas foi bom. Ele não responde essa pergunta. É uma das únicas perguntas que Jesus deixa sem resposta. Por que Jesus não responde? Porque ele se falasse assim, ó, são muitos. Você fala assim, então não vou nem precisar esforçar, né? São muitos, eu estou lá no meio. Não adianta ter muitos e você não está no meio dos que estão sendo salvos. Mas aí se Jesus falasse assim, são poucos, são bem poucos. Aí você ia falar assim, então não vou nem tentar, que é difícil demais. Isso aí não é para mim não. Gente, vai dizer que isso não somos nós escritos em Carrara. É nós na fita, na faixa, não é não? Jesus não quis responder essa pergunta. A resposta dele foi, atenção, guarda essa agora, ele tem poder nisso aí. Esforçai-vos. Essa foi a resposta de Jesus. Esforçai-vos. Repete comigo. Esforçai-vos. Muito bom. É o teu esforço. Para com essa história de ficar se comparando com quem está do lado. A partir de hoje, consagrando, tem que ter uma coisa só em mente. A única pessoa que você tem que bater é você mesmo. Eu já entendi, Ana. Agora eu vou fazer a quaresma com o Frei Gilson, amanhã eu já vou acordar 4 horas da manhã, vou começar a vir à missa todo dia. Não, calma que o Brasil é nosso e Roma não foi construída num dia só, calma. Isso é receita do desastre, não faça isso. Eu quero só que você entenda nesse momento que a gente precisa de se esforçar para sermos melhores. A gente precisa de Cristo para a gente se salvar. É por isso que o artigo 1º é Jesus Cristo é o fim último de todas as devoções. Porque a gente precisa dele para chegar a Deus. Só que nós somos muito fracos. Então, Jesus ele deixa alguém para nos levar até ele. Lá na cruz, a gente também já falou sobre isso. Se a devoção não fosse ser sobre Jesus, olha só quanta coisa de evangelho, né, a gente fala, às vezes eu fico pensando, às vezes o povo vem para cá ouvir de Nossa Senhora e eu fico só falando de evangelho na cabeça do povo, né? Porque ela foi a primeira que ouviu a palavra, não questionou e disse, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. O coração da Virgem Maria nunca foi dividido, nunca foi. É por isso que a gente está pegando ela como modelo. Já vamos falar nisso, deixa eu segurar aí as...
Vamos já terminar isso, né? Esse é o artigo 5º. Quinto. Mentira. 4º. Acho que é o artigo 4º, gente. Deixa eu ver aqui. Artigo 4º. No artigo 4º, São Luís fala assim com a gente, olha, Jesus é o sol. Sim ou não? Jesus é o sol da justiça, é o sol que ilumina. Quando vem aqui o ostensório, ele é no formato de quê? Sol. Ele ilumina as nossas trevas. A gente não pode conter a luz do sol. Só quando a terra, ela reverte, não é assim? E o que acontece quando a gente olha diretamente para o sol? O que acontece com os nossos olhos? Queima a retina, a gente fica cego. Se a gente olhar por 8 segundos diretamente para o sol, acabou o olhinho, não é assim? Não dá para olhar para o sol. Se você ficar exposto diretamente no sol, você vai ficar com a pelinha torradinha igual camarão. Como diz o padre Paulo Ricardo, quem é mais antigo aí, tem DNA, data de nascimento antiga, vai se lembrar daquela propaganda do sandal. Gente, não ganho nada, tá? Não é propaganda. Mas vocês vão se lembrar daquela propaganda assim, o solzinho vindo, falando assim, vou queimar tudo que é vacilão. Aí no final o carinha que não passou o protetor virava um camarão. Lembram disso? Oi, eu adorava aquela propaganda, viu? Sempre lembro dela. O sol torra todo mundo. Se você largar sua roupa lá no sol, deixar ela no final de um dia, ela sai até assim. Não é? Do varal, sai esturricada, dá raiva. Às vezes eu coloco lá as toalhas de banho para lavar. Nossa, coitado do Tiago, gente. Quando vocês encontrarem com o Tiago, sabe assim, vocês estão começando a ver um santo na terra. Que eu acabo com ele, coitado. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu estou fazendo meu papel. O papel da mulher é levar o homem para o céu. E o papel do homem é levar a mulher para o céu. Eu estou fazendo a minha parte. Estou tornando a vida dele um inferno, coitado, mentira, gente. Eu tento fazer direito, mas nossa, coitado, às vezes ele usa umas toalhas igualzinho, umas lixas. Eu falo, Tiago, essa aí ficou um tempo no varal, né? Aí ele só fala assim, eu vi, amor, eu vi. Gente, é um terror. Isso é olhar diretamente para o sol. Isso é ficar diretamente no sol. Não dá, Roque, a gente não suporta. Mas, lembra que eu falei que a Terra gira? E aí a gente foge da luz do sol e quem que aparece? Quem que é o outro luzeiro da noite? Não é o sol, é a lua. É a lua. E veja, a lua, nós que já passamos por essa fase aí do namoro, né? A gente tem uma coisa com a lua, né? Os amantes têm uma coisa de lua, de prometer a lua para a amada, não é? E de namorar a luz da lua. Não é assim? Tem toda uma coisa fogosa, né? Com a lua. Você pode olhar para a lua horas e horas e horas e horas, suas retinas estarão intactas. A lua, ela não nos queima. A lua parece que nos promete que um dia virá, não é assim? E a lua não tem brilho próprio. Ela reflete a luz de quem? Vamos lembrar das aulas de ciências, lá na 4ª série. Ela reflete a luz do sol. É por isso que ela aparece no céu. Quem que é a lua? É Nossa Senhora. E direto em Deus é um fogo, é um sol, é uma chama gigantesca. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração, aqueles que não têm coração dividido. Os puros de coração, aqueles que não têm malícia em si. Os puros de coração, aqueles que suportarão ver a Deus. Mas será que a gente é assim? Eu não sou. Não cheguei lá ainda. Eu tô batalhando, gente, mas ainda não cheguei lá. Então, eu vou com a lua, porque eu posso olhar para ela, meus olhos não vão se queimar, eu vou ficar tranquila, e ela tem a lua embaixo dos seus pés, sim ou não? É seguro, então, olhar para a lua. Então, esse é um ponto. Vamos para frente. Agora, a gente vai lá, deixa eu ver aqui, tem uns asteriscos aqui. Tem 2 asteriscos aqui, meu Deus do céu. Pegue para mim no número 61, no meio do parágrafo. Tem umas coisas que bonitas. Olha, ele coloca assim, todo o edifício que não estiver assentado sobre essa rocha firme, que é Jesus, está fundado sobre areia movediça e inevitavelmente cairá cedo ou tarde. E mais para frente, nesse mesmo parágrafo, ele coloca, se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não precisamos ter medo da condenação. E aí ele começa a antecipar uma questão que a gente vai ver de nossa vida de pós-consagrado. Tudo na vida do consagrado é por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Mas a gente vai ver isso com calma. Deixa isso para frente. O que é a grande questão, né?
lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a gente tem essa questão que a gente começou falando no início da aula. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Todo o nosso objetivo é chegar no sol, mas a gente não consegue, então a gente está indo primeiro na lua. Pega comigo o artigo 2º, senhoras e senhores. Somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de escravos. Essa hora aqui é muito legal. Então vamos lá. Sei que a gente está um pouco distante do período de escravidão, mas a gente vai fazer uma pequena análise entre um escravo e um CLT. Pode ser? Vamos pensar sobre a questão de vida. Calma, vamos dar um passo anterior. Em relação a esse... Eu quero comer sushi em casa. Em relação à escravidão, nós temos 3 tipos de escravidão. Quando a gente olha para o povo judeu, a gente tem 2 palavras para escravo, 2 palavras para senhor. Então, em hebraico antigo, o escravo é o Evet. Era Evet. E o senhor era Adonai. Sempre o judeu se remete a Deus como Adonai porque o nome dele é impronunciável, que é o Yahvé. É por isso que na Igreja Católica a gente não usa a palavra Javé. Isso é coisa de outras vertentes aí. Porque a igreja ela crê que Javé era um nome impronunciável de Deus. O próprio Deus pediu que não fosse pronunciado. Apesar de que os linguistas eles estudam e parece que era algo como esse era um nome impronunciável de Deus. Como que o primeiro suspiro que a gente dá quando vivemos e o último expiro que a gente dá na hora da morte. Em hebraico, o nome era YHWH, mas o hebraico foi perdido, então a pronúncia disso está perdida para sempre. Fecha parênteses. O escravo era o Evet e o senhor era o Adonai. Quando existe a tradução da Bíblia para o grego, isso aconteceu, foi a primeira tradução bíblica que aconteceu, foi uma tradução feita por judeus, traduziram o hebraico para o grego. Vocês já vão entender porque que eu estou dando essa aula aqui de história linguística. E aí o que acontece? O Adonai e o Evet passaram a ser o Kyrios, que era o Senhor, e o Doulos, que era o escravo. E o que acontece a partir disso? Quando São Paulo vai evangelizar os gentios, quando os apóstolos vão escrever os evangelhos, a Bíblia começa a ser escrita, o Novo Testamento é escrito em grego. Sabiam disso? Ele é escrito em grego, principalmente porque as primeiras partes do Novo Testamento foram as epístolas, as cartas de São Paulo. E São Paulo falava com os gentios. Quem eram os gentios? Filipenses, Coríntios, Efésios, Colossenses, etc, etc, etc. Eram pessoas que falavam no dia a dia o grego. Mesmo São Pedro, que falava para os romanos, a língua do povo era o grego. E é dessa língua que depois vai ser traduzido para o latim, que depois vai vir para a nossa língua, que é o português. É por isso que eu estou falando isso tudo. Por quê? Quando a gente pega a Bíblia, tem lá aquela passagem da anunciação da Virgem Maria, né, do arcanjo Gabriel com a Virgem Maria, que a gente já falou. E ali, quando ela vai responder, eis aqui, como é que está lá mesmo? Eis aqui a serva do Senhor, aí que está o problema. A nossa língua, ela é muito jovem. E essa palavra escravo, não existia uma tradução para ela. Ela foi traduzida muito depois no latim como eslavo. Mas antes não existia a tradução correta para eslavo. Coisa parecida acontece naquele outro evangelho, que Maria e os primos de Jesus estão nas portas do lado de fora da sinagoga, aí eles batem lá numa casa, né? Uma casa que está cheia de gente, falam: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Problema: no original não existe uma palavra separada para irmãos e uma palavra separada para primos. Então tudo é chamado de irmãos. Aí vem lá os irmãos protestantes. Jesus tinha irmão! Meu Deus do céu, mas dá uma Bíblia, dá um curso de estudo bíblico para a criatura. Não é possível. É esse mesmo problema. Na verdade, a tradução está incorreta. Não é um servo. Quem é CLT é servo. Serve alguém. Está empregado.
Um servo e um empregado é a mesma coisa. Vai ter um salário, vai ter férias, vai gozar de aposentadoria, se Deus quiser e permitir, né? A gente quer se aposentar, né? Mas enfim, um servo é tudo isso. Quando Nossa Senhora ela fala com o anjo, ela fala: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo retirou-se. A palavra correta é escravo. E agora vamos lá, agora sim, vamos fazer a diferenciação. Quando a gente está falando de um servo, pensa você com o seu chefe, tá bom? Você tem o seu carro, você vai de carro para o trabalho, ou você tem sua bolsa, enfim. A bolsa é sua ou é do seu chefe? É minha, né? O carro que você vai para o trabalho é seu ou é do chefe? É seu, certo? É propriedade sua. Quando a gente vai para o escravo, pensa lá nos tempos que o Brasil tinha escravos. O cavalo que o escravo galopava, era do escravo ou era do senhor? É do senhor. A roupa que o escravo usava, era dele ou era do senhor? Era do Senhor. A comida que ele comia, era dele ou era do Senhor? Do Senhor. Maravilha. Então, isso sobre propriedade, a gente estabelece a diferença. Quando a gente vai lá para o CLT, a gente espera o que no início do mês? O salário é bom, né? A gente precisa dele para viver, né? Tá tudo bem, faz parte da manutenção da vida. Vamos lá para o escravo. O escravo tem salário? Não, o escravo não tem salário. Vamos supor que você irritou teu chefe lá no serviço. Aí o seu chefe tinha uma faca dentro da gaveta. Silvana, matou, deu uma facada na Silvana, matou a Silvana. Esse chefe vai ser acusado de homicídio doloso, né? Doloso é o culposo? O que tem a intenção de matar? É o doloso, né? Culposo. Vai ser o homicídio. Não, tem um que não tem a intenção de matar. Qual que é o que tem a intenção de matar? É o doloso. É o doloso, né? Que tem a intenção de matar. Vai ser acusado de homicídio. Vamos lá no escravo. Cheguei ali, o escravo me fez raiva. Eu peguei a faca e dei no escravo. Eu ia ser acusada de homicídio? Não, o escravo é propriedade minha. Não é assim? Vamos pensar em relação à nossa aposentadoria. Posso chegar um tempo, deu tempo de serviço, eu chego para o meu chefe e falo: olha, estou aposentando, tchau e benção, agora eu vou curtir a vida. O escravo, ele tinha direito à aposentadoria? Tempo de casa? Não. Férias? Não. Está dando para entender a diferença entre o escravo e o servo? Está dando para entender por que Nossa Senhora disse: eu sou escrava do Senhor? Outra coisa, quando você está ali fazendo o seu serviço e você vê que alguma coisa pode ser feita de um jeito melhor, você pode chegar para o seu chefe e falar: ô, fulano, o que você acha de repente a gente fazer isso aqui, dessa forma, que eu estou vendo essas melhorias aqui? Não é assim? O escravo pode falar contra o seu senhor? O senhor mandou lá o escravo ir atrás de outro escravo. O escravo podia falar: ai, mas eu acho que é melhor a gente não ir. Ia morrer, né? Não dá para falar isso, certo? O escravo, gente, então a propriedade do senhor. Sim ou não? Vamos agora trazer para cá. Esse livro aqui é propriedade minha. Sim ou não? Está todo arrebentado, coitado. Eu posso pegar meu livro, pá, jogar ele para qualquer lado, jogar no chão, pisar em cima, rasgar. Não vou fazer isso porque eu vou precisar do livro depois. Mas eu poderia fazer isso tudo com a minha propriedade, certo? Agora eu tenho uma filhinha, ela se chama Elizabeth. Eu posso pegar a Elizabeth e jogar ela no banco? Se eu fizesse isso perto das pessoas, iam me denunciar para o Ministério Público, é ou não é? Iam tirar guarda, dar aquela confusão toda, não é assim? Porque Elizabeth não é minha propriedade. Ela é o que é minha? É minha filha. Então eu não posso fazer isso com Elizabeth. Ai, Ana, tá, e aí, tem um ponto isso tudo, essa tramelação toda que você está nela? Tem? Existe uma oração antiga, que muitos de vocês conhecem. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, hoje me consagro. Como é que é? Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como? Como? Coisa e propriedade, filho e criatura, coisa e filho e coisa, tal e qual. Gente,
A coisa correta. A palavra correta é como coisa e propriedade. Por que, Ana? Porque nós estamos agora nos entregando nas mãos de Jesus. E nós nos entregamos como escravos. Nós éramos escravos antes do nosso batismo, do demônio, porque a gente tem o pecado da concupiscência, o pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Essa inclinação ao pecado é o que a gente chama de pecado original. O batismo nos lava disso e nos tira dessa escravidão do diabo e nos entrega a escravidão a Jesus. Então nós somos escravos de Jesus, quer queiramos, quer não. Por isso que essa consagração é uma renovação das promessas de onde? Do batismo. Exatamente por causa disso. Então, você se entrega como escravo. E o que a gente viu que é o escravo? É uma propriedade, é coisa e propriedade. Aí tem uma parábola linda que Jesus conta no Evangelho, que é a parábola do filho pródigo. Todos conhecem essa parábola aqui, certo? Alguém não conhece? Beleza. O filho que pede a herança, vai para o mundo, cai no mundo, perde a herança, gasta tudo, começa a comer o pão que o diabo amassou com o rabo, não é assim? E aí depois ele quer voltar. E aí ele pega e fala: pai, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos seus. A Bíblia tem empregados, tem servos, a tradução correta é escravos. Trata-me como a um dos teus escravos. Aí o pai, que é o pai das misericórdias, que é uma parábola sobre Deus Pai, vira e fala assim: não, você é meu filho, estavas morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, um cabrito gordo, para que eu celebre a volta desse filho, que estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Quem nos eleva de escravo para a qualidade de filho é quem? Deus Pai. É Deus que faz essa elevação, não somos nós. Agora eu quero ser filho, não é assim. Quem nos eleva à qualidade de filhos é o próprio Deus. Então, como humildes que a gente já falou que a gente quer ser, a gente se coloca nas mãos de Deus como coisa e propriedade. E um outro detalhe: quem é escravo é até um tempo determinado ou é por toda a vida? Por toda a vida. Nós vamos nos entregar nas mãos de Nossa Senhora na qualidade de escravos no dia da consagração. Então eu pergunto para as senhoras e senhores: é só esse ano que a gente vai ficar consagrado? É para o resto de nossas vidas. Ah, mas eu me perdi, não sei o que tem. Vocês lembram da história lá do Espiritismo da semana passada? Filho, não adianta, agora já é de mamãe, é escravo dela, acabou, ela vai dar um jeito lá de te puxar de volta. Ah, mas eu não queria ter me consagrado. Pois é, tarde demais. É por isso que é uma escolha, você vai discernir ao longo dessas aulas se você de fato quer se entregar na qualidade de escravo. Porque escravo é até quando? Fim da vida, até a morte, que a morte nos separe, né? Então, essa questão do escravo é importante. Vamos para o próximo artigo, para a gente ir se encaminhando para o final da aula. Então, nós tivemos essa questão do escravo. Artigo 3º, vamos lá. Devemos nos esvaziar daquilo que em nós há mal. Ai, gente, a gente estava falando do coração dividido, aí tem lá o santo que foi para o céu, tem lá o pecador que está abraçando o capeta. Só que tem um problema: quando a gente se resolve a ir a Deus, acontece uma coisa terrível. Às vezes a gente se perde entre essas duas realidades. Aí a gente começa assim: ai, mas eu queria tanto usar uma alcinha, será que é pecado? Ai, mas eu queria tanto olhar aquele filme, será que é pecado? Ai, mas eu queria tanto ler aquele livro, será que é pecado? Ai, mas eu queria tanto seguir nesse grupo de WhatsApp, que às vezes eu sei que às vezes eles dão umas pegadas pesadas, assim. Ah, mas é um pessoal tão legal, tão gente fina, será que é pecado? E aí aparece uma figura que Deus abomina com todas as forças. Aparece, senhoras e senhores, atenção, o mundano. Ai, meu Deus do céu.
O mundano é terrível, ele fica completamente nesse dilema. Alguém conta para ele que é legal ser santo, que o céu é para alguns, que não sei o que bababá. E aí ele começa com a bendita da caminhada manca. É a síndrome do Raimundo, vai nos dizer o padre Mário Sartori. Um pé em Deus, um pé no mundo, pé em Deus, pé no mundo, pé em Deus, pé no mundo, pé em Deus, pé no mundo. E Deus abomina essa raça. Deus detesta com todas as forças porque a pessoa se torna morna. Está lá no Apocalipse, capítulo 3, se não me falha a memória. Os frios esquentarão. Os quentes já vão estar quentinho. Mas o morno eu te vomito. Olha que palavra dura. Deus está falando que ele vomita os mornos. Aquela pessoa que fica sempre na média. Ah, você é católico? Ah, eu vou à missa todo domingo. Ah, e que é nada. Senhor, quantos são os que são salvos? Qual é a resposta? Vamos fazer com mais força? Tacar o capeta para correr, hein? 1, 2, 3, e qual foi a resposta? Esforçai-vos. Gente, Ana, eu parei de pecar. O que é parar de pecar? Parar de infringir contra os 10 mandamentos. Só que aí que tá, eu tô salvo, mas eu não tô santo. Qual que é a diferença? Quem tiver salvo, tá no purgatório, bem. O final é o céu. Quem for santo vai pro céu direto. Difícil, 0,00001% consegue esse caminho direto para o céu. Se Deus quiser permitir, estaremos no purgatório, porque o final dele é só o céu. A diferença entre ser salvo e ser santo é o amor. Se você conseguir parar de pecar, vou mudar de vida. E fica aqui o convite. Comece a fazer isso essa semana, faz um bom exame de consciência, procura o Padre Max, faz uma confissão bem feita. Tá bom? Já vou mandar para vocês de uma vez, Mari, anota para mim, por favor, exame de consciência do Frei Gilson. Pode fazer isso para mim, essa delicadeza? Eu só mando isso no final do curso, porque a gente tem que fazer uma confissão antes do grande dia, né? Para a gente estar em estado de graça. Já façam já. Não esperem chegar lá na frente para fazer o exame de consciência. Faz agora e já esteja em estado de graça. Quando você ficar, parei de pecar, os pecados mortais, que são aqueles contra os 10 mandamentos, acabou, você fini. Você está no 0 a 0. Aí você precisa começar a amar. Santa Teresa d'Ávila, de novo, ela tinha uma oração tão linda. Ela pedia assim para Jesus. Na hora que ela recebia Jesus na comunhão, ela chamava o anjo da guarda dela, a Virgem Maria, os anjos de devoção dela, os santos de devoção, e ela falava: me ajudem, minha Nossa Senhora, meu santo anjo da guarda, meu São José, me ajudem, porque Jesus está aqui e eu ainda não sei amar. Gente, Santa Teresa d'Ávila fala que ela não sabe o que é amar, o que resta para nós? Eu pergunto para vocês. Uma vez perguntaram para Santa Teresa, o que é alma em pecado mortal? E aí ela fez o livro das moradas do castelo interior. Ela diz assim, a gente tem dentro de nós como que 7 cômodos, são essas moradas. E na 7ª morada reside Jesus Cristo, está dentro de cada um de nós, essa morada. Mas para você conseguir encontrar com Ele, você tem que avançar as demais moradas, até chegar na 7ª. E tem gente que está vivendo aí de qualquer jeito, o mundo está levando, entendeu? A pessoa nem entrar no castelo, ela entrou, ela está do lado de fora. O que a pessoa precisa fazer para entrar no castelo? Primeira morada, são 7. Primeira morada, eu preciso decidir parar de pecar mortalmente. Parar de pecar, repete comigo. Agora você falou que, parar de pecar, mas como assim? Agora com mais convicção, parar de pecar. Isso, gente. A pessoa, o indivíduo, o sujeito saiu da confissão agora. Está em estado de graça. Maravilha. Aí, ele entrou no castelo. Só que tem um problema. Ele entrou no castelo e aí a Santa Teresa d'Ávila, ela era espanhola, ela falava, o problema é que entrou junto com ele salandirras. O que são salandirras? O português vai traduzir como lagartixas. São pequeninos bichinhos e entram muitos juntos. Assim que a porta se abre, era muita bagunça do lado de fora, entrou muitas salandirras. Entraram muitas lagartixas, cobras, coisas assim peçonhentas. E isso atazana a alma.
ela não está curtindo o estado de graça. Ela começa a ficar agitada. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Nós somos essa alma agitada. E essa alma agitada, Jesus está lá brilhando na sétima morada. O castelo está claro, ela está em pecado, sem pecado, ela está em estado de graça. Mas ela não consegue prestar atenção nisso, porque ela está preocupada com as salanirras. Somos Martas agitadas. Eu decidi de parar de pecar mortalmente, mas esses bichinhos entraram comigo no castelo. Se isso é uma alma em estado de graça, como que vocês acham que é uma alma em pecado mortal? É ruim, gente. É muito ruim. Vou dizer isso para vocês, com isso a gente vai encerrar. A última parte é essa, devemos esvaziar de mal. O artigo 4º é precisamos de um mediador junto ao próprio mediador, que é Jesus Cristo, é o sol e a lua, que nós falamos. E o 5º está junto aqui agora. Existem 3 coisas que vão nos afastar e muito desse caminho para Deus. Nós já falamos sobre elas. São João da Cruz coloca. É o mundo, o diabo e a nossa própria natureza corrompida. É muito difícil a gente progredir por causa das 3 coisas. Quando você começa em a missa, vai dizer, sempre tem um abençoado para virar para você e falar assim, mas precisa isso tudo? Dá na cabeça, sabe? Dá na cabeça. Filho, tchau. Né? Sempre tem uma pessoa para falar isso com você. Você dá uma ligadinha na televisão, é o Oriente Médio pegando fogo, os navios que não chegam mais aqui no Brasil, vai ter a gasolina, não vai ter gasolina, vai aumentar, não vai aumentar, meu Deus do céu, e o dinheiro, e como é que a gente vai ficar? As salandirras aí, ó. A alma ficando tribulada. É o mundo dizendo que a sexualidade desregrada está tudo certo, que está morando junto com uma pessoa que não contraiu um matrimônio com ela, está certo, que escolher se você quer ser homem ou mulher, é certo. Tudo isso é um mundo. Aí vem o diabo. Aí você começou a se converter. Aí ele fica assim, olha lá, olha aquele homem ali, olha. Aí quando você passou o homem, você deu aquela olhada assim, na comissão de frente, na comissão de trás, de um lado do outro, todas as comissões. Ai, ou em casa. Eu sou dessa época do olá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Eu dançava isso, gente. Meu Deus do céu, graças a Deus que a gente se converte. Até suei um vácuo. Ai, meu Deus do céu. E aí pecou. Pecou contra a castidade. 6º e o 9º mandamento. Geralmente eles andam de mãozinha junta. O 6º é pecou contra a castidade. O 9º é desejar a mulher do próximo. Mas ele não é o meu homem exatamente, meu filho. Você desejou um homem que não era teu. Homens, cuidado com os olhares pecaminosos para as bonditas e os petitos que tem tão bonitos por aí. Mas está aqui na minha frente, meu filho. Você não tem outro lugar para você olhar? Mas sentou na minha frente na missa. Olha para o teto. Mas eu não consigo. Muda de lugar. Está com o pé, tá cimentado no chão? Não está, né? É isso, é lutar contra o pecado. Está entendendo? E por que eu estava contando isso? É o cansaço. Estava falando da alma em pecado. E aí a gente... sim, aí o demônio, isso é a tentação. Olha. E por fim a nossa própria carne. Mas eu vou olhar mesmo, porque o menu é pra gente olhar. Não é? Eu já fui dessas, gente, eu já falei isso. Tem nada de mal só olhar, só não vou levar para casa. Nossa, quanta ignorância. Junto num lugar só. Tem mal, gente, tem mal sim. Quem disse isso foi Deus. Ele nos deu a receita da felicidade. Aí você faz isso. Esse é o artigo 5º. Essas 3 coisas te levam para longe de Deus. Mas você é ruim. Lá no número 238 do tratado, pega aí comigo rapidinho. Número 238 do tratado. Está lá na frente. Tem uma frase sensacional de São Bernardo. Forte. Quem disse que eu acho o número 238? A gente faz uma Ave Maria aí para nós achar o número aqui. Cadê o número? Não é possível, gente. Eu tirei o marcador. Não, está aqui. Desculpa, é 228, eu falei 38, né? 228. Número 228 do tratado, no meu livro está na página 142. Acharam? Amém? Aleluia? Só Jesus salva. Misericórdia. Amém? Amém? Todo mundo aí? Tá. São Bernardo lhe diz assim, está lá no meio do parágrafo. Pensa no que tu foste, semente estragada. No que tu és, vaso de esterco. No que serás, criadouro de vermes. Puxa vida, eu vou embora daqui. Gente, pensa no que tu foste.
Você foi as sementes do seu pai que não deram certo com a semente da sua mãe. Você foi semente estragada. Até você nascer, sementes estragaram antes de ti. Tu foste semente estragada. O que você é hoje? Vaso de esterco. Lembra lá da primeira aula? Ana, aqui dentro só tem merda. E aí a gente falou, pega o ancinho, dá uma revolvida, porque merda também é adubo. Lembra disso? Tu és, sinto te dizer, eu sou, tu és, somos todos um vaso de estercos. Somos uma podridão, mas uma podre é horrível. Quando Deus mostrou para Santa Teresa d'Ávila o inferno, o lugar que ela ia. E aí é que ela acabou de se converter mesmo. Que é horrível. Gente, nós somos essa natureza decaída, depravados, imorais, incertos. Deus nos livre e guarde de ser até o Raimundo, né? Ai, porque tudo que eu gosto é pecado da cadeia ou engorda. Não é assim? Não podemos ser assim. Já pensou? Isso é o Raimundo. Eu não quero ser Raimundo, um pé em Deus e um pé no mundo. Somos esse vaso de esterco. E pensa no que tu serás. A sua carne será um criadouro de vermes. Vermes e baratas. Isso é forte. Isso é muito forte. Isso é um antídoto contra a arrogância. Isso é o que aguarda todos nós. Um monte de barata comendo. Não sei se vocês já foram em exumação de corpo, abrir, tirar e tal. Cheio de barata, cheio de minhoca, as coisas lá, escorpião e tal. É horrível. Então, a gente tendo isso em mente, e esses 3 inimigos, então vamos lá. Com tudo isso em vista, a gente tem a nossa alma. A gente já falou, né, do corpo, a alma e o espírito, né? Lembram disso? A gente tem a nossa alma. E aí você peca. Você foi lá, mas, ai, hoje o seu José, ai, desculpa, irmã, hoje o seu José estava gostosão com essa blusa azul. Aí eu não me segurei. Nossa, eu tive pensamentos ludibriosos com o seu José. Mentira, tá? Nossa, ela já tá me olhando assim. Eu não volto mais aqui. Seu José tá assim, ai meu Deus. Né? Brincadeirinha, gente. No mundo, nada acontece. O mundo espiritual, ele é silencioso. Repete comigo, o mundo espiritual é silencioso. Nada vai acontecer. Mas se Deus está aqui, ó, olhando para você, e você está olhando para Deus no estado de graça, quando você peca, a sua alma faz assim. Não quero mais. Não quero mais olhar para Deus. Eu me torno inimiga de Deus, sem eu saber. Na verdade, sabendo, né? Eu não vejo isso com os meus olhos, porque o meu corpo nessa parte atrapalha. Quando nós morrermos, a nossa alma descola do corpo. Alguns místicos vão falar que é uma questão dolorosa, essa separação da alma do corpo. E aí a alma, ela vê sem nenhum problema. E aí ela enxerga essa inimizade que ela tem com Deus. E não é que Deus vira para ela e fala, vai para o inferno. Não. Ela mesma enxerga que ela não quer Deus. E ela mesma dá tchau e vai embora. Já pensou, gente, que medo? Tem uma via sacra. Eu falei com vocês da via sacra de Santo Afonso Maria de Ligório? Não. Falei? Naquela via sacra, ele fala disso, Senhor, guarda minha alma para que eu não a perca no momento da morte e não escolha ir para outro lado. Gente, uma alma que esteja em pecado mortal, na hora da morte, para ela conseguir a graça de ir para o purgatório, é só se tiver um padre do lado dela para dar a um extrema unção, o perdão final dos pecados, ou ela ter uma contrição perfeita. O que é isso? Se arrepender de todos os seus pecados, não por medo do inferno, mas porque ela conseguiu perceber que ela ofendeu demais a Deus. E isso tem que ser muito certo. É muito difícil. Não contem com contrição perfeita, não contem. É muito difícil. Começa a se converter agora. Começa a ver que a sua alma está de costas para Deus. Façam o exame que eu vou mandar para vocês do Frei Gilson. Não esperem isso. Que a gente nunca sabe quando será. Sempre me recordo, e com isso agora eu realmente termino para a gente fazer nossa oração e nos despedirmos. Ano retrasado, eu tive uma turma extra lá na Nossa Senhora de Fátima, lá em São Carlos, onde eu sou paroquiana, e eu era daquele movimento das mães que oram pelos filhos. Aqui tem. Eu era coordenadora de mãe de formação, não sei se vocês conhecem o movimento ou não, e aí as meninas me pediram para fazer uma turma para as mulheres no dia de Nossa Senhora de La Salette, que é a padroeira do movimento, dia 19 de setembro. E eu fiz essa turma.
E aí tinha uma moça que ela se emocionava muito nesse movimento, ela falou, Ana, eu quero muito fazer. Eu falei, vem fazer. Aí o marido dela, que sempre ficava esperando ela no fundo do encontro, falou assim, eu também quero fazer. Eu falei, pode fazer, não é só para mulher não, pode fazer, muito bem-vindo. Por isso que eu fui enchendo aqui o saco aqui dos homens, né, o marada, cadê os representantes masculinos? E aí ele pegou e foi fazer. Só que ele começou a ter alguns problemas de saúde, começou a ficar um pouco difícil e tal, e vai ser sempre assim. Quem aí está passando dificuldade já, nesse caminho de consagração? Os demais não se preocupem, ela chegará. Infelizmente ela chegará, gente, é a inimizade entre a serpente e a mulher, não adianta, a descendência da mulher e a descendência da serpente. E aí ele desistiu de fazer, isso acontece muito, pessoal, desistir de fazer, porque, eu vou esperar um momento melhor, filho, não vai nessa não. Na próxima vez que você tentar fazer, o demônio vai pegar 2 vezes pior com você, porque ele já sabe que você desiste se ele apertar. Só que dessa vez ele vai apertar muito para você, até tirar da cabeça, não, esse negócio de consagração é pesado demais, não quero nem mais passar perto. E vocês vão entender ao longo das aulas por quê disso. Mas enfim, o demônio, ele leva as pessoas embora. E aí esse rapaz, ele falou assim comigo, ele disse para mim, né, Ana, tem muita coisa acontecendo, então eu vou fazer na sua próxima turma. A minha próxima turma era logo, era para o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. E eu falei, não tem problema, pode fazer. Só que teve um detalhe. Ele teve um problema mais grave entre o dia 19 de setembro e o 8 de dezembro. Ele teve um problema de coração, ele teve que passar por uma cirurgia e ele não suportou e morreu. Então, gente, eu queria dizer para vocês assim, o demônio ele vai tentar tirar vocês daqui. Não estou contando isso para vocês terem medo. É um caminho maravilhoso a consagração. Somos escravos sempre por 3 partes de Deus. Ou por natureza, que aí todo mundo que é criado por alguma coisa deve escravidão a quem o criou. É o caso dos demônios com Deus. Nós também com Deus, porque Ele nos criou, é natureza. Por obrigação, a pessoa quer se revoltar contra aquilo, são os demônios. Por obrigação, eles são escravos de Deus. É por isso que o diabo obedece a Deus nos exorcismos. E por fim, por vontade. E essa é que os santos escolhem, é a que agrada o coração de Deus. E o diabo, ele quer a revolta. Ele não quer vocês aqui. Ele quer encher vocês de que vocês são bons, de que vocês são ótimos. Coma desse fruto e vós sereis como deuses. E nós não somos deuses. E que coisa terrível se a gente chegar no último momento de nossa morte e a nossa alma virar as costas para Deus e falar, eu não quero. É por isso que na Ave Maria a gente pede, nos livre na hora da nossa morte, nos ajuda, Mãe. Que eu acho que eu já contei isso para vocês. Eu vou falar muito desse livro aqui, O diabo, ele falou, na hora da morte, se a alma ela der um suspiro na direção de Jesus, um único suspiro, um único pensamento, Nossa Senhora desce, pega na mão e fala, é minha, vai para o purgatório, não tem problema, é meu. Ela salva muitas almas. E o diabo detesta isso, porque ela é uma criatura na ordem da criação. Como é que é? Deus, o povo dormiu. Deus, anjos, homens, animais, plantas e terra, os minerais. Muito bom. Então Nossa Senhora é mulher, é homem, está abaixo dos anjos e ela esmaga ainda assim a cabeça da serpente. Gente, é muita coisa. O nosso apostolado reza para que vocês optem por fazer essa escravidão por vontade. Queiram que a alma de vocês se volte o tempo todo para Deus e aprenda a amar ainda aqui nessa terra. Não deixar isso para depois de morrer, nem para próximo da morte. Amém? Alguma dúvida? Começamos agora efetivamente a falar da consagração. Meu Deus do céu. São tambores, tá? Não quero ninguém falando mal dos meus tambores, são tambores rufando. Alguma dúvida, meus queridos? Não? Então tá bom. Ficou claro a questão da escravidão, o que é um escravo? Ficou claro que é pro resto da vida? Um dos alicerces está colocado. Então vamos ficar de pé, gente? Vamos entregar então tudo isso a Nossa Senhora? Nossa Senhora, gente, passei o tempo. Não posso fazer isso no próximo encontro. Puxa minha orelha, Mariana, puxa minha orelha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se volta agora para Nossa Senhora, olha lá para ela. Faz agora uma consagração simples. Consagra o seu dia.
Consagra a sua noite de descanso que você vai chegar em casa. Consagra a sua família, o seu meio de locomoção. Consagra a sua casa a ela. Consagra o seu serviço a ela. Consagra o seu matrimônio, se você não é casado, consagra aquele ou aquela a que Deus colocará no seu caminho. Diz para Nossa Senhora: Mãe, eu quero que a minha alma esteja voltada para Deus. Consagra ela a sua alma. Não deixa para depois. E pede ela a força para você fazer essa consagração que é diferenciada até o final. Mãe, a minha casa é sua, as minhas batalhas são suas, o meu corpo é teu, o meu emprego é teu, o meu dinheiro é teu, a minha saúde é tua, a minha alma, mãe, eu também quero que seja tua. Eu não quero que nada, mãe, interponha entre mim e Deus. Eu não quero ser egoísta e achar que eu sou senhora de mim. Eu tenho um Kyrios, eu tenho um Adonai, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu me submeto à escravidão por natureza, e eu escolho ser escrava por amor. Mãe, dai-me essa força. Eu ainda não compreendo bem o que é esse caminho de consagração, mas só me ajuda a permanecer aqui até o final. Eu quero chegar a Jesus, mãe. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Vai colocando as mãos. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Que a Virgem Maria nos leve em segurança até os nossos lares, que os nossos caminhos nessa consagração sejam guardados. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Por hoje é só, pessoal, até semana que vem. Semana que vem tem, né? Tem. Não tem? Ele vai fazer antes? Vai fazer no dia que é sexta-feira. Misericórdia, Cristo em cruz. Nossa Senhora. Com essa ela não contava, senhoras e senhores. Então, daqui até 15 dias nós nos veremos de novo. Não desistam no meio do caminho, amém? Então tá bom. Beijo na bunda, povo de Deus, e até segunda, só que não, mas vamos lá. A gente vai se falando por aí. Vamos com Deus, gente. Deus os abençoe. Nossa Senhora os leve em segurança.